Aí galera, vamos para mais um vídeo do canal. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre fisiologia do esporte, com algumas questões, né? Comentar algumas questões e aí discutir alguns pontos importantes dentro do tema fisiologia do esporte. Obviamente não é a intenção esgotar, né? Inclusive a gente tem aí uma série de vídeos que vai aparecer aqui em cima, o link para vocês assistirem, uma série de vídeos sobre fisiologia do exercício. São vídeos bem interessantes, completos, que também vão ajudar a complementar essa aula aí, tá certo? Vamos lá então, a primeira questão, ele pergunta o seguinte: qual das seguintes fontes ele pode produzir a maior, e aí tomar cuidado com isso aqui, ó, maior quantidade de ATP por minuto. Então, ele está querendo ATP por minuto. Então, quem consegue produzir a maior quantidade de ATP por minuto? Por que que tem uma pegadinha nisso daí, ó? Porque quando a gente fala maior quantidade de ATP, logicamente a gente pensa nos processos oxidativos de produção de energia, né? Onde a gente tem a presença do oxigênio, em detrimento dos processos onde a gente tem a quebra da glicose, né, em duas moléculas de ácido pirúvico e a formação de ATP. A quantidade de oxigênio pelo metabolismo oxidativo é maior do que quando comparado com o metabolismo glicolítico. Só que quando a gente vai analisar quantidade por minuto, ou seja, velocidade de produção de energia, a gente vai observar que o sistema fosfágeno, né, letra B, é o correto, é o mais certo, né? Porque o sistema aeróbico ele produz bastante energia, mas de um tempo para frente. Para você ter uma ideia, em torno de 2 mol de ATP por minuto, enquanto o sistema fosfagênio é 10 vezes mais, aproximadamente 10 vezes mais milimol de ATP por minuto. Obviamente, se você for falar ao longo do tempo, a quantidade de energia maior vai ser produzida pelos sistemas aeróbicos ou sistemas oxidativos. Mas quando a gente fala velocidade de produção de energia, são sistemas glicolíticos ou fosfagênio, ou fosfágeno, tá? Então a resposta certa dessa questão é letra B. A próxima questão fala da diferença de capacidade de ganho de massa muscular dos homens em comparação com as mulheres, né? E as opções são: o aumento da testosterona secretada nos homens é a justificativa para isso, o aumento do estrogênio secretado nas mulheres é a justificativa para isso, os maiores níveis de exercício nos homens e a maior deposição de glicogênio nos homens. Então a resposta certa é letra A. Tá? A maior quantidade de testosterona secretada nos homens justifica-se a maior massa muscular que os homens, em média, são capazes de adquirir quando comparado com as mulheres, tá? No mesmo nível de treinamento, no mesmo volume de treinamento, tá? Então, o que justifica isso é uma questão hormonal, né? E o hormônio aí, no caso, é o hormônio masculino, a testosterona, não a quantidade de estrogênio que dificultaria a hipertrofia muscular nas mulheres, mas sim a quantidade de testosterona secretada nos homens. Tanto é que os anabólicos, né, são a base de testosterona. Né? Então a mulher que faz o uso de anabólico, ela usa a testosterona para produzir massa muscular, para hipertrofia muscular. Certo? Então essa aí é a letra A. A próxima questão é: qual a definição da força de um músculo? É o peso máximo que ele pode levantar? Isso seria a definição de força de músculo? A força necessária para estendê-lo depois que ele tenha contraído? Não. Talvez ele esteja querendo falar em contração excêntrica, né?
Isso não tem nada a ver com força muscular, com definição de força muscular. O trabalho que o músculo pode realizar por unidade de tempo, né? Quando você fala por unidade de tempo, você está muito mais falando sobre potência muscular do que propriamente força muscular. E quanto tempo o músculo pode levantar uma determinada quantidade de peso. Então, falou em tempo e quantidade de peso, a gente está falando mais em resistência do que força muscular. Então, a resposta certa é a letra A, tá? O peso máximo que ele pode levantar. Tanto é que na nossa avaliação, a gente tem avaliação através de um RM. O que é isso? É uma repetição máxima, qual o peso que o sujeito consegue levantar uma vez somente, a segunda ele já não consegue mais, ou as outras alternativas que são 10 RM. Então, qual o peso que o sujeito pode levantar durante 10 repetições? Né? Ele não consegue fazer a 11ª com aquele peso. Né? Então, se ele pega lá 2 quilos para fazer bíceps, ele vai fazer 10 repetições, na 11ª ele já não consegue. Então, a 10 RM dele é de 2 quilos. Então, é o peso máximo que ele pode levantar. Aí depende do referencial que você tem aqui, de 1 RM ou de 10 RM. Normalmente se usa o 1 RM, que é justamente a definição de força de um músculo, né? O peso máximo que ele pode levantar em uma repetição só, tá? Então a resposta certa é a letra A. A próxima questão pergunta qual das seguintes afirmativas sobre a respiração no exercício é a mais precisa. O consumo máximo de oxigênio em um corredor de maratona é menor que o de um homem médio não treinado. Não é verdade, né? Não é menor, ele é maior que de um homem médio não treinado. O consumo máximo de oxigênio ele pode ser aumentado em cerca de 100% pelo treinamento, né? Isso não é possível. A capacidade de difusão máxima de oxigênio de um corredor de maratona é muito maior que a de um homem médio não treinado. O que ele quer dizer com isso? Vamos imaginar aqui, você captou, absorveu o oxigênio e vai eliminar o CO2. Você tem que absorver o oxigênio e eliminar o CO2, né? Então, a capacidade de difusão do oxigênio, por exemplo, que está lá no sangue, está correndo lá no sangue, né? E aí ele vai passar para o tecido, no caso a fibra muscular, essa rapidez com que isso acontece, isso indica, de certa forma, uma capacidade de executar o exercício maior. Então, quem tem isso tem uma capacidade maior de executar o exercício, porque ele vai aproveitar mais rapidamente o oxigênio para produzir a energia e vai eliminar o CO2 como metabólito na oxidação do oxigênio, no processo oxidativo, tá? Então, a capacidade de difusão máxima de oxigênio realmente ela é maior no corredor de maratona, um cara mais bem preparado, do que do indivíduo não treinado, tá? E a letra D, os níveis sanguíneos de oxigênio e de dióxido de carbono, eles são anormais durante o exercício, num sujeito que pratica maratona. Não é verdade, né? Se ele tiver anormal, você tem uma alteração do pH e alteração de toda a homeostasia, todo o meio interno, fazendo com que esse indivíduo ele interrompa a sua prática de exercício, ele não consegue mais executar. Então, quando ele está bem treinado, essa anormalidade aqui, ela ocorre mais tardiamente. Então, os níveis de oxigênio e de dióxido de carbono eles estão normais durante o exercício num sujeito mais bem treinado. Beleza? A próxima questão, os atletas olímpicos que correm a maratona ou as provas de resistência com esqui apresentam débito cardíaco máximos maiores do que os não atletas. O que é o débito cardíaco? Débito cardíaco é a frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Número de vezes que o coração ele bate, a frequência com que ele bate, né? E o volume sistólico, quanto de volume de sangue sai do ventrículo esquerdo por meio de uma sístole. Isso é o volume sistólico. Eu aumento o débito cardíaco aumentando a frequência cardíaca ou o volume sistólico, né? Aí, a partir daí, eu consigo aumentar o débito cardíaco. Tá? No exercício,
como há necessidade de maior quantidade de oxigênio, que esse fluxo de sangue aumente, o débito cardíaco aumente, há um aumento na frequência cardíaca e também no volume sistólico. Então, o débito cardíaco do sujeito treinado ele é maior do que o sujeito não treinado. Aí ele pergunta, qual das afirmativas seguintes sobre os corações desses atletas, comparados com os dos não atletas, é a mais precisa? O débito sistólico nos atletas olímpicos é cerca de 5% maior em repouso. Não, o percentual de aumento na frequência cardíaca durante o exercício máximo é muito maior nos atletas olímpicos. A resposta certa é a letra B, tá? Então, a capacidade de aumentar a frequência cardíaca no sujeito treinado, ela é muito maior do que nos sujeitos não treinados, e aí justifica o aumento do débito cardíaco. Porque o sujeito não treinado, ele aumenta a frequência cardíaca muito rapidamente, isso acaba prejudicando o débito cardíaco, porque uma maior frequência cardíaca, menos volume de sangue no final da diástole, o volume diastólico final vai ser menor, consequentemente, a quantidade de sangue que vai sair também vai ser menor. Se chega pouco sangue no ventrículo esquerdo, então tem lá, ventrículo esquerdo aqui, ó, o sangue chegou pelo átrio esquerdo, na diástole, que é o relaxamento do coração. Passou do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Se esse tempo é muito pequeno em função do aumento da frequência cardíaca, o volume diastólico final aqui no ventrículo esquerdo ele vai ser menor. Ele sendo menor, o que acontece? O volume sistólico ele também vai ser menor, né? Então, pelo um aumento exagerado. Então, acontece esse problema e um acaba comprometendo o outro no aumento do débito cardíaco. Então, a resposta certa dessa questão é a letra B, tá? Que o percentual do aumento na frequência cardíaca durante os exercícios máximo é muito maior nos atletas olímpicos. O débito cardíaco máximo é apenas 3 a 4% maior nos atletas olímpicos, não é só esses valores, né? Muito pequeno. E a frequência cardíaca em repouso nos atletas olímpicos é significativamente maior. A frequência cardíaca em repouso nos atletas olímpicos é significativamente menor. Pelo contrário, né? Ele tem esse percentual de aumento maior da frequência cardíaca máxima, justamente porque a sua frequência cardíaca de repouso ela é menor e não maior. Tá? Você tem exemplo aí de frequência cardíaca de repouso em maratonistas de 48 batimentos por minuto, 40 batimentos por minuto, ou seja, uma frequência cardíaca bem pequena. Tá certo? Então, a resposta certa dessa questão é letra B. A próxima pergunta é: se a força muscular é aumentada pelo treinamento com resistência, qual das seguintes situações provavelmente ocorrerá? Diminuição no número de miofibrilas? Não. Com certeza, se você tem um aumento de força, você não vai ter uma diminuição de número de miofibrilas. Aumento nas enzimas mitocondriais? Pode ser, né? Normalmente, o treinamento de resistência, ele ativa mais as fibras do tipo 1, que são fibras de contração lenta, e tem um predomínio do metabolismo oxidativo. Já o treinamento de força, né, de força pura mesmo, ativa mais as fibras do tipo 2, onde é o predomínio da produção de energia mais glicolítico. Mas, obviamente, você tem um certo aumento, né? Nem uma diminuição, um certo aumento. Vamos ver as outras. Diminuição nos componentes do sistema energético, também não. E diminuição nos triglicerídeos armazenados, também não. Então, a resposta certa, ou talvez a menos errada, seria a letra B, o aumento nas enzimas mitocondriais. A dificuldade em responder isso aqui está aqui, ó. Se a força muscular aumentada pelo treinamento com resistência, por que ele pôs esse treinamento com resistência aqui, né? Então, talvez para dizer que eu posso fazer um treinamento de resistência para ganho de força,
né, um treinamento com resistência para ganho de força, baixa carga e alta repetição, isso é possível, né? Porque aí eu posso trabalhar no treinamento de força de duas maneiras, ou através de carga, através da chamada mecanotransdução, então a carga é aumentada, é que gera as respostas ao aumento, à hipertrofia muscular, ou as alterações metabólicas, né? E eu consigo essas alterações metabólicas através de um treinamento de baixa carga e alta resistência, né? Então é possível fazer isso, né? Então eu consigo aumentar a hipertrofia, aumentar a força com treinamento de resistência. A partir daí eu consigo um aumento nas enzimas mitocondriais e não uma diminuição ou uma manutenção dessas enzimas, beleza? O próximo é o tabagismo causa qual dos seguintes efeitos no sistema pulmonar? O tabagismo, o fumo, ele vai causar o que está aí na letra D, ó, paralisia dos cílios nas células epiteliais respiratórias, né? Isso dificulta a remoção do muco produzido constantemente durante o sistema respiratório e que justifica todas as alterações obstrutivas causadas pelo fumo, tá? Ele não vai promover a dilatação dos bronquíolos terminais, não vai diminuir resistência ao fluxo de ar e não vai diminuir diminuição de secreção de fluido na árvore brônquia. Pelo contrário, tudo ao contrário, né? Diminui bronquíolos terminais, aumenta a resistência, aumenta a secreção de fluidos justamente por conta dessa paralisia dos cílios nas células epiteliais respiratórias, tá? Então essa questão é a letra D. E o próximo e a última é pergunta que falando dos atletas que usam anabólicos andrógenos ou androgênios para melhorar o desempenho, qual das seguintes opções ocorreria? Diminuição das lipoproteínas sanguíneas de alta densidade. O que é essas de alta densidade? É o HDL, tá? De high, de alta densidade. E diminuição das lipoproteínas sanguíneas de baixa densidade, LDL. Então, no caso aqui, o bom colesterol é o HDL. O uso de anabolizantes, né, androgênios, como queiram dizer, ele aumenta o risco de doença arterial coronariana, doença cardiovascular, justamente pela diminuição nos níveis sanguíneos de HDL, que é o bom colesterol, né? Ou colesterol que limpa as artérias, e um aumento no LDL, que é o colesterol de baixa densidade, o LDL, que é o colesterol ruim, né? Promovendo então o aumento no risco das doenças arterial coronariana, obstrução de artérias coronarianas. Isso aumenta a incidência de hipertensão e não diminui, e aumenta o aumento da função testicular, né? Não é um aumento, é a diminuição, pelo contrário, ele passa a produzir sinteticamente a testosterona, que é produzida pelo testículo, né? Então ele tem aqui uma diminuição, não um aumento. Então a resposta certa é diminuição das lipoproteínas sanguíneas de alta densidade. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, compartilhe aí, dá o joinha nas redes sociais. Esse vídeo, esse canal, ele é um canal de apoio ao curso preparatório online para concursos em fisioterapia. Se você quiser maiores informações sobre o concurso, do curso preparatório, tem a descrição aí embaixo aí no vídeo. Ou você pode ir lá nas redes sociais, @paulobrito.fisio. Lá você vai encontrar um cadastro e o link com o WhatsApp, que a gente pode conversar e tirar todas as dúvidas de como vai funcionar esse curso preparatório, como funciona, né? No caso, esse curso preparatório. Beleza, galera? Então, ó, para ajudar o canal a sobreviver aí, ó, dá o seu joinha, o like, compartilha nas suas redes sociais, seja membro e ajude o canal aí a manter-se gratuito e te ajudar, fisioterapeuta concurseiro, a estudar para os concursos públicos. Até o próximo vídeo.